Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com a jornalista, isso mesmo, e produtora de audiovisual, a Veriana Ribeiro, presidente do Cineclube Opiniões. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite. O Cineclube existe há quanto tempo já? Ele já existe há 7 anos. E há 6 que a gente faz a exibição lá na Filmoteca Criana, que fica dentro da biblioteca, todos os sábados, Então, às 19 horas. Apenas um ano passou em branco? É, porque no primeiro ano a gente fazia atividades itinerantes, a gente não tinha um espaço físico, um acordo assim com um espaço físico. Aí a gente fazia em escolas ou onde desse, né? Legal. De onde partiu essa ideia de fundar o clube, o Cineclube? Então, a gente era um grupo de estudantes na época e... Da UFAC ou da... Da UFAC. Ah, você fez na UFAC? Foi. E aí a gente gostava muito de ir para casa um do outro, assistir filmes, e a gente ia em outros cineclubes. Aí a gente começou a ter vontade de fazer o nosso, assim, mostrar os nossos filmes e sentar com pessoas para conversar. E aí montamos esse cineclube e a partir do cineclube fomos fazendo outros projetos e fazendo produções de filmes, curtas-metragens independentes. E agora a gente está com a Semana de Cinema Possível, que é um projeto grande que a gente elaborou de oficinas, palestras e mostras audiovisuais. A maioria dos jornalistas, já lá na faculdade, se interessa muito para assessoria de imprensa, para outro tipo de produção, como pode ser audiovisual também, mas especificamente com relação à produção de cinema não é normal, é uma minoria. O que te atraiu, afinal de contas, nisso? Eu acho que o cinema é uma boa forma de contar histórias, né? Você tem tantos documentários que te dão uma forma de explorar. Você gosta de documentários? Melhor. Adoro. Eu também gosto, mas eu não gosto de filme. Você não gosta? Nossa, eu amo. Aqui para nós, não leve em conta o que eu estou falando, é uma opinião muito pessoal. Eu acho uma perda de tempo a gente assistir algumas produções. Você está vendo os filmes errados. Vai lá no Cineclube Opiniões que você vai ver filmes incríveis para discutir. Agora, documentários, ou alguns tipos de filmes que tem alguma mensagem mais atualizada, que possa nos refletir, né, levar uma reflexão para construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais humana, menos violenta. Mas e aqui, na nossa região, você há de admitir, aí, pelo menos nesse ponto você vai concordar comigo, nós somos reféns das produções norte-americanas. Sim, com certeza. E a gente sabe o que tem por trás de tudo isso, né? Uma mensagem muito mercantil, enfim. Não vejo muito futuro aí. Mas por isso que eu disse que você está vendo os filmes errados. Lá no Cineclube a gente exibe muitos filmes latino-americanos. A ideia, ele se chama Cineclube Opiniões exatamente porque a gente exibe filmes que a gente possa discutir sobre os assuntos. Então, tem vários assuntos, assim, alguns até polêmicos. A gente discute muito sobre política, a gente discute muito sobre problemas sociais a partir de filmes temáticos que a gente leva. Então, tem um filme que fala sobre empoderamento feminino. Aí a gente vai lá e discute a questão da mulher na sociedade, porque o interessante do Cineclube é isso. Depois de todo o filme, a gente tem um debate sobre o filme. Atualmente, a gente está fazendo uma mostra Ghibli, que é um estúdio de animação japonês, que sempre tem uma mensagem muito bonita pelos filmes, ou de sustentabilidade ambiental, ou sobre a importância da empatia com as pessoas, né? Então, existem muitos filmes bons que, às vezes, não chegam no cinema do shopping, que não chegam no cinema tradicional, mas que estão aí, rodando em festivais e circulando outras regiões e cinemas pequenos, e a gente faz esse trabalho de trazer esses filmes que não são tão vistos aqui para Rio Branco. Vamos abrir um parênteses aqui, não tem muita coisa a ver, mas ao mesmo tempo pode ter. Vou perguntar por dever de ofício, mas eu acho que você participou atentamente dos últimos festivais, né, que foram promovidos aqui. Sim, o Patimama. Sim. Sim, eu passei os últimos 2 anos morando fora, mas eu sou muito próxima da galera que produz o Patimama e das produções mesmo. Eles têm uma vibe muito interessante, principalmente de trazer esses filmes da América Latina. Como isso se fortaleceu, né? Fortaleceu. Acho que o cinema no Acre, ele está conseguindo chegar num novo patamar. A gente sempre teve, assim, desde a década de 70, a gente tem produções independentes de filmes que acontecem. Você já teve acesso à história do cinema acreano? Já.
eu converso muito com pessoas que fizeram essa história, né? Assim, os teimosos. Os teimosos que estão aí até hoje, né? O Tony Van, que cuida da Filmoteca, ele é da década de 70, ele fez esses primeiros filmes no Acre, né? Na Super 8, então a gente conversa muito e a gente está trazendo essas pessoas para o nosso projeto, que é a Semana do Cinema Possível, que vai ter em julho. Então a gente vai pegar todas essas pessoas que estão Semana do Cinema? No Acre. Isso, Semana do Cinema Possível. Quem mais faz parte desse cineclube? Olha, faz parte eu, né, que sou jornalista, vários jornalistas formados da UFAC também fazem parte, o Alexandre Noronha, que é fotógrafo, a Deise Cruz, que é fotógrafa, tem alguns alunos atualmente, né, da UFAC também que fazem parte, tipo a Lara, a Camila, que trabalham com produções independentes. Por exemplo, a Lara já fez figurino para um filme que foi exibido até agora na Argentina. Então, que foi feito aqui no Acre, por um diretor argentino, e foi exibido num festival na Argentina, e ela fez parte dessa produção no ano passado. E a gente também tem o Ted, que é o nosso diretor, que está atualmente fazendo mestrado em São Paulo, mas é muito presente dentro do Cineclube. E ele já fez uns 8 filmes, assim, curta-metragens aqui no Acre, e faz parte do Cineclube e ajuda a gente todos os dias. Onde vai ser realizado esse evento? A Semana do Cinema Possível vai ser realizada em 3 lugares, na UFAC, no SESC e na Filmoteca Criana. A gente vai ter... UFAC, SESC? Isso. A gente vai ter palestras, oficinas, workshops e 3 mostras temáticas. Uma de curtas-metragens, uma de longa-metragem e a terceira só de cinema criano. Para a gente fazer uma vitrine e divulgar todos esses trabalhos de audiovisual que estão acontecendo na cidade. Nessa ordem que você falou ou não necessariamente? Não necessariamente nessa ordem, a gente vai estar mudando assim nos dias. Mas que bom que vocês vão fazer um pouco de resgate, né, do cinema criano. A ideia da semana foi isso. A gente acredita que tem muitas possibilidades o Acre e a gente está chegando a novos patamares aqui. A gente tinha uma produção muito independente, agora a gente começa a ter acesso a editais. Falar nisso, a crise atrapalhou, né, um pouco os planos de vocês? Acho que a crise atrapalha os planos de todo mundo, né? Que dinheiro fica falta, mas a gente, como diz o próprio nome da semana, a gente faz como é possível, né? E a gente não deixa isso impedir a gente de produzir. Pode ser um desafio a mais, acho que um desafio a mais e de qualquer forma, ultimamente está tendo... dentro do audiovisual, nos últimos anos se organizou melhor a questão do financiamento, principalmente para as regiões norte, que tudo antes ficava centrado muito em São Paulo e no Rio de Janeiro. E agora está tendo uma distribuição melhor pelo resto do país. Então, isso ajuda muitos projetos. Houve uma mudança na questão burocrática, porque a gente viu que, às vezes, é melhor você pleitear um financiamento, um autofinanciamento, independente, do que se arriscar a obter recursos. E aí depois tem tanto problema para prestar conta. Parece que quando você quer fazer a coisa de forma correta, honesta, tem mais problema do que quando você quer realmente desviar, fazer realmente sacanagem, né? Impressionante. A burocracia ela é muito chata, a gente tem que aprender a lidar com ela. Ultimamente, uma das bandeiras da Ancine é tentar diminuir essa burocracia, né? Mas a gente tem que lidar com ela, infelizmente, né? E felizmente, eu acho que isso coloca a gente como num patamar melhor como profissionais. E o próprio Semana do Cinema Possível, ela teve ajuda coletiva. A gente está com uma campanha no Catarse, que vai fechar em 2 dias. Então, a gente está tendo uma arrecadação de dinheiro para ajudar a custear algumas das despesas da campanha, mas a nossa ajuda com os parceiros, né, como a UFAC, o SESC, a Fundação Garibaldi Brasil, a reitoria apoia essa ideia, assim, de fato? Sim, a gente conversou com a Pró-Reitoria e aí a gente tem uma proximidade muito grande com o curso de jornalismo, principalmente com a Gisele, que é a coordenadora, e eles estão coordenando uma das partes da Semana do Cinema Possível, que é a nossa mostra de trabalhos textuais, que vão ser trabalhos, resumos acadêmicos, crítica cinematográfica, qualquer tipo de texto voltado para a área de cinema, identidade, cinema, educação em cinema, vão poder ser apresentados. A gente está com as inscrições abertas até dia 26 de junho agora, e aí depois eles vão ser apresentados numa mostra de trabalhos textuais, para que depois seja feita um material de publicação, os anais desse evento, para que a gente possa ter um registro
de texto, vamos de pesquisa, né, das produções acrianas, do que está acontecendo. Então, a gente pensou nessa parte acadêmica também, na parte da pesquisa, porque é importante ter uma análise do que está sendo feito, né? Você exerce uma outra atividade profissional ou você vive exclusivamente para essa atividade? Ultimamente, eu sou só produtora audiovisual, estou cuidando do Cineclube Opiniões e estou estudando para fazer mestrado. Eu estou tentando fazer mestrado lá na FMG. No ano passado, eu fiz o curso de cinema por lá, um curso livre. E eu estou cada vez assim tentando me focar nessa área de produção audiovisual. Mas trabalhei muito tempo com jornalismo e sempre que tem a oportunidade ou preciso do dinheiro, a gente recorre, né? Claro, mas que bom. Legal. Vocês mantêm um contato, um intercâmbio com outros estados aqui? Rondônia, por exemplo, outros estados da região norte? Não, assim, a gente tem alguns parceiros que a gente conversa, né? O que a gente tem muito é um contato com algumas pessoas de São Paulo, porque o TED está lá em São Paulo, algumas pessoas de Recife, de Belo Horizonte. Ele é uma referência, né? então, lá. E aí a gente tem contato, assim, com algumas pessoas dessas produções independentes, né? Mas a gente tem mais um trabalho, assim, dentro do Acre mesmo, com os produtores acrianos. E a gente faz muita parceria, assim. A Saci é uma parceira muito grande, o pessoal que produziu aí, Ítalo, Zusa, que são lá da usina de artes, que fazem produção com animação também, são parceiros grandes, né? Então a gente tem uma conversa muito com os produtores acrianos. Para falar em conversa, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse um retrospecto das outras edições e, na sequência, uma perspectiva do que vem por aí. A gente tem expectativas muito boas sobre a Semana do Cinema Possível. Convida todo mundo a participar. Ela vai acontecer de 10 a 15 de julho aqui em Rio Branco. E a gente está terminando a campanha no Catarse. A gente vai abrir as inscrições das oficinas na semana que vem. E estamos fechando as inscrições da Mostra Textuais. Então participem, vão no nosso site, no nosso Facebook, Cineclube Opiniões, porque vai ser uma semana muito bonita, com uma programação extensa, uma vitrine de tudo que está acontecendo no Acre, no audiovisual. É a primeira Semana do Cinema Possível e a gente espera que cada ano isso aumente e que, quem sabe, se transforme num festival, a gente tenha mais um festival em Rio Branco, né? Muito bem. Foi um prazer. Sucesso. Obrigada. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da noite, com mais uma edição do programa. E pela manhã, às 10h30, aqui no outro lado, aqui na bancada, ao lado, com o Rio Branco Esporte, o mais jovem programa de esporte da TV acriana. Tenham todos uma boa noite. Não esquecendo que amanhã às 6h30, ali do outro lado, Tião Silva comanda mais uma edição do programa Bom Dia Rio Branco, o telejornal mais completo da Amazônia brasileira. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu!